Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de biologia. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ecologia, especificamente sobre um grupo, uma parte dentro da ecologia, que é o estudo macroscópico de ecossistemas. Como assim macroscópico? A gente vai dar uma olhada geral nos ecossistemas que estão interligados entre si, formando uma grande região que é definido como bioma. Então um bioma ele é um conjunto efetivo de ecossistemas que acabam trocando informações e energia e matéria e tal entre eles, e isso leva a essa estruturação que é fundamental para a biodiversidade do planeta. Então os biomas eles são realmente grandes ecossistemas, né? E dentro dele você tem vários ecossistemas pequenos que se interrelacionam, certinho? Então a gente vai dar uma explorada geral sobre os biomas. Vamos falar um pouquinho sobre os biomas do planeta e vamos focar nos biomas brasileiros, que são geralmente os mais cobrados, né, nas avaliações, nas provas de concurso. Certinho? Então vamos lá para a nossa apresentação, que aí ó, a gente pode começar falando aí da biosfera, né? Olha que imagem bonita aí da Terra, né? Então nós temos a biosfera sendo exatamente o nosso ecossistema global. Então a junção de todos os ecossistemas do planeta, desde a parte física até a parte biológica, passando por cada aspecto, né, do nosso planeta, nós, né, definimos isso como a biosfera, certinho? E aí, gente, dentro dessa classificação de biosfera, é muito comum você ter duas formas de subdivisão dela. Uma delas baseado na estruturação do planeta em si. Então nós temos a parte de biota, ou seja, dos seres vivos, né, do planeta. Nós temos as estruturas planetárias realmente, como a litosfera, que é a camada, né, a crosta terrestre da Terra, né? A hidrosfera, que seria, né, a união de todas as partes da água aí do planeta. E também a atmosfera, que seria, né, essa camada de ar que envolve, né, o nosso planeta. Então nós temos, né, a junção desses três ambientes planetários, né, com os seres vivos que os ocupam. E aí isso formaria a nossa biosfera. Só que muitos livros, autores, gostam de dividir a biosfera em três segmentos. Então você teria três segmentos de análise da biosfera, certo? E aí com isso é importante ficar atento, porque às vezes em provas de concurso eles podem sim falar sobre um segmento ou sobre o outro. E aí é bom ficar ligado nesses nomes, né? Só para você não acabar errando uma besteira quando aparecer um nome desse. Então, quando eles falarem lá em talassociclo, isso é uma referência à parte da biosfera relacionada ao ambiente marinho. Então, qualquer coisa que seja da biosfera do ambiente marinho é parte do talassociclo. Quando você fala de liminociclo, aí você está falando dos ambientes de água doce, né? Os ambientes dulcícolas, certo? Então, qualquer ambiente da biosfera que seja dulcícola faz parte do liminociclo. E ainda temos os ambientes terrestres, são chamados de epinociclo. Os ambientes terrestres, tá, gente, eles englobam toda a parte continental, né, do planeta, e ele vai ser, claro, subdividido nos inúmeros biomas que existem, né, ao longo do nosso planeta, certinho? E aí você tem vários fatores que influenciam, né, na formação da biosfera e, consequentemente, dos biomas que existem na biosfera. Então, questões extraplanetárias, como é o caso, por exemplo, do movimento da Terra, do movimento do Sol, né? Então a influência que isso tem da própria Lua, tá? A influência que isso tem no nosso planeta afeta bastante, né, as nossas divisões, como a própria definição das estações, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, inverno, verão, primavera, né, essa segmentação do ano dessa forma é uma direta consequência do movimento da Terra em relação ao Sol, né? Então, a Terra ela vai girando em torno de si e ela tem uma oscilação do eixo, né? E nessa oscilação do eixo dela, em alguns momentos o hemisfério sul está mais próximo, né, está mais apontado para o Sol, e em outros momentos o hemisfério norte está apontado para o Sol. Esse que está apontando para o Sol é o verão. Tá? Então quando a Terra está assim é verão no hemisfério norte, e esse que está afastado vai ser o inverno. Então é justamente por isso que é verão no norte e inverno no sul. Tá, ok? E vice-versa, quando a Terra inclina dessa forma, você tem, né, o verão aqui no sul e o inverno lá no hemisfério norte, certinho? Então, movimentos planetários afetam diretamente, inclusive, o padrão climático do planeta. Mas, além disso, gente, questões como correntes marítimas, correntes de ar, né, o fluxo direto atmosférico, tudo isso, as trocas de energia, né, do universo externo com a Terra, né, e dentro da Terra como um todo, tudo isso
altera, modifica e mostra como que a nossa biosfera vai se formar. Então os biomas, eles são uma consequência direta dessas características, tá, gente? E ao analisar as características, na prática a gente está analisando o conjunto dessa biosfera, que vai desde os animais, as plantas, então as características da vegetação, a composição dessa vegetação, as próprias questões ambientais mesmo, tá? Como, né, ou físicas, né, desse ambiente, como a composição química dos elementos do solo, da água, e aí vai, tá ok? Então tudo isso afeta, né, e é considerado quando a gente vai fazer o estudo dos biomas. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha nos biomas, já que a gente está falando nisso, ó. Começando aí, né, com essa subdivisão então em biomas aquáticos e terrestres. Falando primeiro dos aquáticos, gente, a gente pode aí começar com lagos, tá? Então formações, né, de água doce, né, que são restritas, né, são grandes volumes de água, a água geralmente fica parada, né, sem grande movimento. Você tem regiões de área úmida, onde você acaba constituindo um ambiente aquático, mas ele não é aquele ambiente líquido efetivamente, né? Então, por exemplo, um pântano da vida, ele pode ser enquadrado como um ambiente de área úmida, né? E aí você vai ter uma fauna e uma flora específica, tá, desse tipo de ambiente. Quando você fala de rios e riachos, a diferença disso para um lago é o movimento, tá? Então, rios, eles têm uma correnteza, um movimento, que afeta diretamente a maneira como os seres vivos vão se comportar neste ambiente e a própria composição dos seres vivos, tá ok? Temos ainda os estuários, que vão ser esse encontro, né, de rio e mar, então são regiões onde a água geralmente ela é salgada, mas é um salgado que é muito comum, a palavra salobra, né, já ouviram falar isso? Né, então são estuários, tá? Regiões onde a água do mar ela invade, né, as bocas dos rios e acaba formando um ambiente misto. São ambientes de extrema riqueza e biodiversidade, são regiões de grande quantidade de nutrientes e geralmente nesses estuários você tem um berçário de inúmeras espécies marinhas e dulcícolas que vivem ali nessa região, tá ok? Então são regiões de importantíssimo controle ambiental para você conseguir ter políticas de conservação, né? As zonas entre marés, que são aqueles locais onde a maré sobe e desce, né? Então a maré sobe e aí fica embaixo d'água, a maré desce e fica fora d'água, né? Então existem animais, seres vivos que ficam nesses locais, tá? E em um período está submerso, em outro período fica exposto na atmosfera. Temos a zona pelágica, né, do oceano, que é realmente o mar, tá? A coluna de água, né, do oceano, a coluna habitável, né? E temos a zona bentônica, que é justamente o fundo do oceano, né? Então o oceano ele pode ser dividido aí, né, dessas duas partes, tá ok? Então na parte pelágica, que é a água em si, que aí vai ter os peixes, vai ter o plâncton, né, vai ter ali os seus componentes, e a zona bentônica, que é o fundo dele, onde você vai ter, por exemplo, alguns bivalves, né, as conchinhas, né, alguns crustáceos que vivem lá no fundo, certinho? E ainda recifes de corais, que são biomas muito específicos, né? O Brasil tem um enorme recife de corais na nossa costa, né? A maior barreira de corais do mundo fica lá na Austrália, né? E esse é um dos biomas que tem sofrido um dos maiores impactos ambientais por conta do aquecimento das águas oceânicas, né? Então, um dos fenômenos aí que a gente observa é o esbranqueamento, né, dos corais. É realmente muito perigoso, porque corais eles são um local de alta biodiversidade e de refúgio de inúmeros animais que vivem, né, nessas regiões. E eles são grandes reguladores, né, assim, são de certa forma biomarcadores. Então a gente consegue analisar a situação do ambiente marinho analisando corais daquela região. E os corais estão indicando que alguma coisa não está indo muito bem. Então é super importante a gente abrir o olho aí para essa questão da conservação dos corais e do que está causando esses problemas, né, com eles. Certinho? Bom, e temos os biomas terrestres. Quando a gente fala de bioma terrestre, ó, dá para a gente dividi-los aqui, tá, em 7 grupos, né? Então as tundras, né, floresta boreal, que são chamadas também de taigas, a floresta latifoliada temperada, latifoliada, né? Temos as pradarias temperadas, que são chamadas muitas vezes de campos ou de steppes, tá ok? Temos as savanas, que muitas vezes são classificadas como campo, também uma forma de campo. Temos os chaparral, que são um bioma muito específico, tá? Muito comum no Mediterrâneo, são biomas que ficam em regiões próximas à costa, tá bom? São biomas litorâneos,
né? E temos as florestas tropicais, tá? Como é o caso aí da Amazônia. Passei rapidinho porque aqui eu tenho uma imagem legal, né? E ainda tem, né, os desertos, né? Que é o bioma que a gente evita que todos os outros virem, né? Porque você tem deserto, você tem um processo de desertificação em andamento que é muito perigoso, né, para o planeta. Bom, então aqui nessa imagem, né, a gente consegue ver melhor, tá, esses biomas, por isso que eu não entrei em detalhes ali antes, que aí é o seguinte, ó, quando a gente começa lá em cima, você vê que você tem uma distribuição muito baseada na latitude, né, então os biomas eles vão meio divididos na latitude, e aí lá em cima, em elevadas latitudes, a gente tem justamente a tundra, né, a tundra ela é uma vegetação que ela é basicamente formada aí por líquens, por briófitas, tá ok? Musgos e tal, né? Então é uma vegetação de locais extremamente frios, onde você não tem uma alta disponibilidade de biomassa e a falta de luminosidade não permite que as plantas consigam produzir realmente uma grande quantidade de biomassa, por isso elas acabam ficando restritas a esses grupos mais simples, tá ok? Então a tundra basicamente é formada por isso e é comum nessa região lá de cima, né, do Polo Norte, né, em torno ali, né, no ciclo ártico, certinho? Bom, voltando para a nossa imagem, ó, a gente ainda tem, logo em seguida, né, as florestas boreais, né, que são chamadas florestas de coníferas, ou até de taiga, tá? Esse nome taiga, ele acontece. Então você tem aqui nessas florestas, né? Floresta de coníferas, assim, tá, gente? Elas são basicamente florestas de gimnospermas, né? Então você vai ter lá pinheiro, você vai ter lá esses grupos de gimnospermas, são árvores grandes, né, e que estão muito presentes no norte aí dos Estados Unidos, do Canadá, né? E principalmente também ali na Rússia, no norte da Europa, beleza? E temos ainda as florestas que são latifoliadas, tá? Essas florestas, elas são aquelas famosas que elas acabam perdendo as folhas, né? Temos aqui na Europa, né? Elas acabam perdendo as folhas durante o outono. Tá, então são aquelas plantas clássicas, né, dessa região. Elas vivem geralmente em regiões realmente temperadas, então por isso, né, a classificação como floresta temperada. Podem aparecer outros nomes, tá, gente, para esses biomas, então é sempre bom ficar atento a essas diferentes nomenclaturas. Mas de maneira geral, né, o termo floresta temperada se refere a esse grupo de biomas aí, né, esse grande bioma aí da Terra. Muito bem. Além disso, aí você vai descendo, você tem as regiões de pradarias, ó, então as pradarias elas são muito comuns aqui no meio oeste dos Estados Unidos, aí você tem uma pradaria aqui na América do Sul, ali embaixo, na região sul do país, e vai descendo pela Argentina, Uruguai, né? Você tem aqui também pradarias aqui no meio aqui da Euroásia, né, mais voltado para a parte da Ásia, certinho? Então são regiões de pradarias, são regiões onde você tem uma vegetação mais rasteira, com algumas árvores esparsas, né? Então, no nosso caso, a gente tem os pampas lá, que é um tipo disso, né, de pradaria. Como eu disse, o chaparral, né, que ele é muito comum aqui no Mediterrâneo. Ele era chamado de floresta mediterrânea, tá? Eu já vi uns nomes assim, né, campos mediterrâneo, mas na prática ele é um bioma específico, tá? E ele é muito comum nessa região litorânea do Mediterrâneo e também em algumas outras regiões, como por exemplo aqui na Califórnia, né, nos Estados Unidos ali, naquele litoral, né? Também pode acontecer na Austrália, na África do Sul, então você tem alguns locais onde ele ocorre. O deserto, gente, eles estão aumentando no mundo, é o bioma que está aumentando no mundo, né? Então você tem aqui o grande deserto do Saara, né? A gente tem um deserto do Atacama aqui, né, no Chile. Então você tem alguns grandes desertos no mundo, aqui o deserto ali dos Estados Unidos. E de forma geral é um bioma que tem aumentado bastante. Nós temos as savanas, no Brasil a gente tem uma grande savana, né, que é o cerrado, né? Então o cerrado é uma forma de savana. Temos as savanas africanas também, são áreas de grande biodiversidade, né? E nós temos ainda as florestas tropicais, aí já são muito famosas, né? Então a própria Amazônia, a Mata Atlântica aqui no Brasil, temos florestas tropicais na África, temos aqui na região ali do Sudeste Asiático, certinho? Então esses são os grandes biomas aí do planeta. Bom,
Com isso em mente, a gente pode conversar um pouquinho melhor agora sobre os biomas brasileiros, né? Então, essa classificação de bioma brasileiro que eu trouxe é a classificação hoje do IBGE, ela foi feita aí ao longo de um bom tempo estudando e mapeando essas regiões. Alguns biomas clássicos que talvez quando a gente era criança tenha estudado, eles foram incluídos em novas classificações e aí você acabou ficando apenas com esses grandes biomas, tá ok? Então, por exemplo, um bioma que não aparece mais como um bioma grande brasileiro é a mata de araucárias, né? Que era classificado antes, mas que hoje não é mais, ele é considerado uma área de transição, tá bom? Então, realmente é bom ficar ligado nisso, tá? Porque essa que eu trouxe aqui é a classificação hoje colocada pelo IBGE e é realmente a mais discutida e aceita, certinho? Então, indo para a nossa apresentação lá, ó, a gente tem então aí, né, os 6 grandes biomas brasileiros. Então, a Amazônia, enorme, né? A metade do país é a Amazônia, né? Temos o Cerrado, que é o nosso segundo maior bioma, né? Então o Cerrado aqui pega a região centro-oeste, o nordeste ali também, né? Temos a Caatinga, que é um bioma único, né, no Brasil, ele é bem distinto dos outros biomas que tem no mundo, tá? Bem específico. Temos a Mata Atlântica, infelizmente o nosso bioma mais devastado, né? Resta-se muito pouco dela hoje. Temos o Pantanal, que é o menorzinho dos biomas brasileiros aqui, certo? E temos o Pampa aqui embaixo. O Pampa ele se estende, tá, pela região do Uruguai, Argentina e tal, então na região brasileira ele é pequeno, mas ele acaba se estendendo bastante. O Pantanal se estende um pouco aqui também nessa região, mas não muito não, tá ok? E você acaba ficando ali, né, com os nossos 6 biomas. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, características gerais, o que geralmente pode ser cobrado aí de cada um, tá? Que é super importante para vocês conseguirem bem numa prova. Então, começando com a floresta amazônica, numa imagem aérea linda aqui da Amazônia, né? Então, uma das características muito legais da Amazônia é a presença desses dosséis contínuos. Vocês estão vendo? O dossel é essa região superior da árvore, né? A copa da árvore, né? E você acaba tendo ele contínuo, você não consegue ver o solo em lugar nenhum, né? E aí você tem as formações dos rios que vão cortando aí a floresta, né? Então é uma área com bastante rio. E aí, basicamente, tá, gente, a ideia da Amazônia é que ela é uma floresta tropical, uma floresta com clima tropical equatorial, ali, dependendo da área, ela fica nesse meio termo, tá? E é um local onde é quente e úmido o ano todo, chove todo dia, então é um negócio bem realmente assim, que favorece, tá, o crescimento de árvores. Como está próximo ao Equador, é uma região que tem sempre muita luminosidade, e isso favorece que a floresta tropical se mantenha, né, com alta produtividade. Isso aliado à presença de água permite que ela tenha realmente uma boa continuidade. Uma curiosidade sobre a Amazônia é que o solo dela é pobre. Pobre. Mas como é que então vive uma árvore gigante nele? Porque você tem uma alta ciclagem de nutrientes. Então os animais morrem, as folhas caem, você tem ali uma decomposição no solo e essa decomposição é usada como nutrientes para as próprias árvores e elas vão mantendo o ciclo dessa forma. Então os ciclos todos, carbono, nitrogênio e tal, se mantêm devido a isso. Quando você desmata uma área da Amazônia, você perde o ciclo, claro. E aí o solo que resta ali da Amazônia é um solo extremamente pobre. Então até as práticas agrícolas mesmo, de plantação e tal, elas precisam ser bastante organizadas e modernas para conseguir fazer plantação adequada, né, nesse solo. Tá, okay? Então o solo amazônico ele é um solo que ele funciona bem no sistema de floresta. Mas se você retira a floresta dele, ele acaba se tornando um solo com pouca quantidade de nutrientes. Curioso, né? Geralmente a galera não sabe disso ou não pensa muito nessa questão, né? Bom, voltando para a nossa apresentaçãozinha, ó, a gente tem, né, o relevo da Amazônia variando demais, tá? Ele vai desde planaltos a depressões, a planícies, tá? Então você tem uma grande variação ali, né? Foi formada por uma bacia sedimentar, tá ok? E a vegetação da Amazônia, ela varia, né, entre 3 grupos básicos aí. Nós temos a mata firme, que são as plantas que ficam sempre fora d'água, as árvores, as coisas aqui, né? Nós temos as áreas de várzea, que são as áreas que ficam submersas em algumas épocas do ano. Então, na época onde chove mais, ela vai ficar submersa, em outras áreas, em outra época que tem seca, elas vão ficar fora da água. E você tem as áreas de igapó. O igapó é onde está sempre inundado. É na região de Igapó que você tem justamente a Vitória régia, que é aquele símbolo, né, da Amazônia, tá? Então, é uma planta aquática que vive justamente o tempo todo na água, né? Então,
faz parte dessa vegetação ali da Amazônia, que é o igapó. Dentro de cada uma dessas, tá, gente, existem várias fitofisionomias diferentes, né, que são os tipos, os grupos, né, de vegetais, vegetação geral das regiões da Amazônia. Então isso é bem variável, porque a gente está falando aqui da maior floresta tropical do mundo e a floresta com a maior biodiversidade do planeta. Nós não temos, assim, um palpite abstrato sobre a quantidade total de espécies da Amazônia, porque é muito difícil você fazer esse mapeamento para chegar lá, para pegar as espécies, para coletar amostras, para analisar material. Então, devido a essa dificuldade da análise, nós conhecemos muito pouco sobre a biodiversidade amazônica, certinho, gente? Então, lembre-se aí desses gerais, que é geralmente o que o pessoal vai discutir, vai falar aí, né, nas questões de concurso, tá? E muito cuidado com a questão da conservação, né? Isso sempre é também um tópico importante quando a gente fala de Amazônia. A Amazônia não é pulmão do mundo, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tudo que é produzido na Amazônia de oxigênio é usado nela mesmo. Então a Amazônia, ela é um sistema que ajuda a regular a temperatura do planeta. Ela é um sistema climático, ótimo, super importante para isso. Mas como pulmão do mundo, isso não tem nada a ver. O pulmão do mundo são as algas, né? Então algumas algas oceânicas que produzem mais oxigênio do que consomem. Efetivamente elas, né, acabam tendo uma produção de oxigênio maior. Certinho? Bom, nosso próximo bioma, indo lá para ele, ó, dá uma olhadinha nele, o Cerrado, né? Então o Cerrado é um bioma que ele está diretamente aí, né, no meio de algumas cidades brasileiras, né? Então a gente tem na região centro-oeste, subindo ali para o nordeste, Brasília fica no meio, né, ali do Cerrado. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul, ele só perde realmente para a floresta amazônica, né, para a Amazônia em si, né? Ela é uma savana, e como toda boa savana, ela tem uma enorme biodiversidade e principalmente muitas espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica, gente? Espécie endêmica quer dizer que só tem lá. Tá? Então tem várias espécies que só existem no Cerrado, e isso faz o Cerrado ser uma grande fonte de biodiversidade, de potencial biotecnológico, de aplicações, e aí vai, tá ok? Então o Cerrado, ele é muito importante, é um bioma que vem sofrendo com grandes perdas, porque ele não é tão cuidado, né? Porque quando se fala em floresta amazônica, o mundo inteiro abre o olho para ela, né? Mas quando se fala de cerrada, é mais uma savana. Então as pessoas acabam deixando de lado a riqueza e acabam ignorando realmente a riqueza e o patrimônio aí biológico que se tem, né, nesse bioma. O clima do Cerrado, ele é um clima tropical sazonal, geralmente dividido em duas estações, de seca e chuva. A seca normalmente é mais prolongada do que a chuva, isso leva a eventos de queimadas cíclicas, tá? Então é muito comum no Cerrado você ter épocas onde queima tudo, e depois as espécies nascem de novo. Devido a esse grande período de seca, as árvores, elas são adaptadas a isso, então elas têm os troncos tortos, casca grossa, a raiz é profunda para conseguir pegar água, né, de lençóis freáticos mais fundos, certinho? E ele é extremamente diversificado, existem muitas fitofisionomias do Cerrado, diferentes versões, né, do Cerrado dentro do bioma, certinho? Então, essa é a ideia geral aí, né, sobre o Cerrado. Bom, próximo bioma é o Pantanal, famoso Pantanal, né, ele é o menor bioma do Brasil. Nós temos várias espécies endêmicas, tá? Aqui nós temos uma muito bonita, né, que é o tuiuiu, né? Ele é um bioma que ele tem um evento de alagação, então ele é uma planície e ela inunda, né? Então, na época da chuva, você vê aqui as regiões de inundação, né? Estão vendo? Então, ela realmente acaba inundando. E na época da seca, boa parte dela desinunda. Então, você fica nesse processo, isso acaba dando uma grande peculiaridade, né, ao Pantanal. Devido à presença de água, ela é tem um grande ponto de biodiversidade de espécies aquáticas, tá ok? Então peixes e aí vai, né? E o clima geral de lá é o clima tropical continental. É um outro bioma nosso que ele precisa também ficar muito atento devido aí, né, a preservação em si, tá? Por conta da expansão agrícola, né? Existe uma forte fronteira agrícola ali com a região do Mato Grosso do Sul, que acaba brigando diretamente com essa questão da ocupação aí do Pantanal, beleza? Bom, a Caatinga é um bioma que ele é uma espécie de campo seco, tá? Fica no nordeste do Brasil, né? Ele se concentra mais ali na região nordeste. Ele vai apresentar uma vegetação xerófita, tá? Então você vai ter aqui, né, as espécies que são adaptadas a regiões muito secas, né?
Ele vai ter variações disso dependendo da disponibilidade de água, então dependendo do local você pode ter vegetações um pouco menos adaptadas à seca, então isso varia bastante. Ele é um clima tropical semiárido e, curiosamente, a caatinga ela tem uma alta biodiversidade para um clima semiárido. Ela, obviamente, não se compara à biodiversidade de uma floresta, do cerrado, não se compara, mas ela, para um clima semiárido, a biodiversidade dela é algo diferente, o que faz realmente a caatinga ser um bioma único no mundo, né? Geralmente o solo é raso, ele tem muito mineral, mas ele é muito pobre em matéria orgânica devido à baixa disponibilidade de água e as plantas não conseguirem produzir matéria orgânica, né? O que faz ele ser adequado à agricultura desde que haja irrigação. Então existem várias iniciativas de projetos de irrigação para a caatinga para você utilizar, né, para produção agrícola, né, local. Certinho? Bom, temos a Mata Atlântica. Mata Atlântica, gente, ela é o bioma brasileiro que jamais sofreu na nossa história, né? A gente estima aí que menos de 10%, tá, do bioma original ainda exista, né, da forma como ele era. Então ele é totalmente degradado, você tem um número de extinção de espécies muito elevado, você tem várias espécies ameaçadas, como é o caso aqui do mico-leão dourado, né? Várias espécies de árvores, tá, que são endêmicas e muitas delas já foram extintas, que só existiam realmente na Mata Atlântica. E isso é por conta, claro, da ocupação, né, nossa, que é muito maior na região ali onde a Mata Atlântica se estende, né. O clima é tropical úmido, tá, na região do Atlântico, né. Ele pode ter algumas regiões subtropicais quando vai chegando mais para o sul, tá, ou até tropical de altitude em algumas serras que se estendem ao longo aí da Mata Atlântica, certinho? Então é o nosso bioma mais degradado, né, de todos. E a gente tem os pampas, para fechar, que é uma forma de pradaria temperada, ou seja, um campo, né, o steppe, fica no sul do país, ela se estende ainda pelo Uruguai e Argentina, é um clima subtropical temperado. Essa vegetação ela é bem característica, então vejam gramíneas, né, ó, só graminhas, e aí uma outra árvore mais solta, né, no meio. Geralmente as árvores, quando se acumulam, é possível, tá, ter uma formaçãozinha de mata, geralmente é em torno de corpos de água, então se tiver, né, uma floresta, ou tiver um riozinho, alguma coisa, você pode ter uma formação de mata em volta dela, tá ok? Muito usado para pecuária devido aos pastos naturais que ele acaba apresentando, né? E aí com isso, gente, a gente conseguiu dar um geralzão nos principais biomas brasileiros e um pouco sobre a história dos biomas globais. Então vamos fazer 2 exercíciozinhos para fechar esse assunto agora, tá bom? Vamos lá para a questão, ó. Então, questão da Secretaria de Educação do Ceará. Atente para o seguinte excerto, né? Importância do Brasil na biodiversidade mundial é maior do que se pensava, dizem cientistas. Quase 1/4 de todos os peixes de água doce do mundo, mais precisamente 23%, estão nos rios brasileiros, assim como 16% das aves do planeta, 12 dos mamíferos, 15 de todas as espécies de animais e plantas. Olha aí, né? Brasilzão, grande berço da biodiversidade mundial. Analise as seguintes proposições, então. Vamos julgar essas proposições. Primeiro, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são tipos de vegetação que apresentam fisionomia florestal, tudo bem? Possuem até 5 estratos. Árvores emergentes, o dossel, as lianas, que são as trepadeiras, tá? As epífitas, que são as orquídeas, né? Os subbosques, né, que são as menorzinhas, e tem a distribuição vertical e horizontal de luz como um fator limitante, de fato, tá, gente? A luz é um fator limitante, né, por conta do dossel contínuo de algumas regiões, das árvores altas, tá bom? Essa está certíssima aí, a primeira. A 2. O Cerrado é um dos hotspots de biodiversidade do planeta. Hotspot é tipo que tem muito, né? Por ser extremamente diverso e altamente ameaçado. Congressa um conjunto diverso de fitofisionomias características do Brasil Central. Campo Limpo, Campo Sujo, Cerrado Stricto Sensu, Cerradão, Floresta de Galeria e vários outros. Isso são realmente fitofisionomias do Cerrado, está corretíssima essa daí. A 3. Caatinga é uma vegetação decídua espinhosa, exclusivamente brasileira, que possui uma pobre biodiversidade quando comparada com outras regiões de clima semiárido. Com outras regiões de clima semiárido não, tá, gente? Ela não é pobre, tá? Ela é rica quando comparada com outro semiárido. Se fosse comparado com floresta e tal, aí não, aí é pobre realmente, tá bom? Mas contra outro semiárido é rico. E a última,
os pampas estão sob influência de estações alternadas, chuvosas e secas. Solos pobres em nutrientes, alta concentração de alumínio e fogo. As adaptações das plantas constituem... Gente, pelo amor de Deus, né? Ele está descrevendo aí o cerrado, né? Ele vai falar o radicular profundo e tal, isso aí não tem nada a ver com os pampas, gente. Os pampas, eles são aquelas gramíneas, né? Então essa aqui está também errada, assim como a 3. Certinho? Vamos para a última. Leia o trecho a seguir. Em um importante ecossistema altamente diversificado no nível local, regional e principalmente no global, por abrigar uma extraordinária variedade de plantas e animais, ele é considerado como o mais diverso habitat marinho do mundo e por isso mesmo possui grande importância econômica, pois representa fonte de alimento e de renda para muitas comunidades. Uma em cada 4 espécies marinhas vive nesse ambiente, incluindo 65% dos peixes. No Brasil, ele se distribui por aproximadamente 3.000 km da costa, do Maranhão ao sul da Bahia, representando a única formação desse tipo no Atlântico Sul. O texto relata qual tipo de biociclo. Gente, ele está falando de coisa marinha, né? O biociclo marinho, gente, é o talassociclo, né? Então, talassociclo é o marinho, certinho? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Falamos aí um geralzão sobre os biomas, foco nos brasileiros, que geralmente é isso aí que cai nas provas, tá bom? Principalmente da sua região e tal, sempre esteja muito bem ligado nisso, que com certeza vocês vão ir muito bem na prova. Valeu, galera? Então, é isso aí, até a próxima.